Efésios 1, 15 até o versículo 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Feche seus olhos, não a Bíblia, só feche seus olhos, ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor. Obrigado por estarmos na sua casa, obrigado a Deus pelo rico privilégio de poder ouvir a sua voz. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor, não deixe que eu te atrapalhe, que a sua mensagem ela possa ser entregue a cada coração, possa ser explicada, exposta a Deus nessa noite, e que possamos ser transformados por meio dela. Fala conosco, ó Deus, que a tua palavra, que é a boa semente, encontre nos nossos corações uma terra fértil. Repreenda todo espírito maligno que tenta pelejar contra essa reunião, fazendo com que as pessoas elas não se concentrem, fazendo com que as pessoas percam a atenção. Todo cansaço, toda preguiça caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, ó Deus, para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Amém, graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Peço a você que evite passear pela igreja nesse momento, evite as conversas paralelas. Evite o zap. Se Deus ele vai falar contigo, saiba que Ele vai usar esse momento agora, amém? Então deixa o zap de lado, deixa o Face de lado, deixa o Insta de lado, e vamos nos concentrar aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. Quantos estão vivos? Amém. Quem está vivo diga glória a Deus. Quem está morto diga aleluia. Ainda pego uns, está vendo? Ressuscita Jesus. Eu ainda pego uns. Todo mundo fala, você já está manjado, Alex, mas sempre tem um, sempre. Glória a Deus. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele visita a cidade de Éfeso. Nessa visita, ele fica por 2 anos e meio na cidade de Éfeso, plantando a igreja de Éfeso, construindo a igreja de pouquinho em pouquinho com os cristãos daquela área, com os efésios. É nesse período de 2 anos e meio que Paulo ele fica em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. É nesse período que Paulo escreve a famosa carta, as 2 cartas, e alguns dizem talvez 4 cartas, mas as que chegaram até nós, as 2 cartas aos Coríntios, a igreja de Corinto. É nessa estadia dele de 2 anos e meio em Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária e uma das mais importantes no Antigo Testamento, no mundo antigo. A cidade de Éfeso, ela tinha o templo, ela comportava o templo da deusa Artemis, ou da deusa Diana. Era considerado esse templo, pela sua magnitude, pela sua grandiosidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas do mundo inteiro vinham a Éfeso para adorar a deusa Diana, para cultuá-la, e por que não dizer também, existia também um turismo religioso. Era uma obra-prima. A cidade de Éfeso ela ficava num local muito estratégico,
Por isso que Paulo, nesses 2 anos e meio, ele não só funda a igreja em Éfeso, como também usa a cidade de Éfeso para alcançar outras cidades. Ao redor nós temos Esmirna, temos Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, a cidade de Colosso. Tudo isso nós encontramos na Bíblia, principalmente nas 7 igrejas da Ásia Menor, lá no livro de Apocalipse. Essa cidade era muito grande, tinha mais de 300 mil habitantes, era um centro idólatra por causa desse templo, mas a Bíblia também fala que existiam artes de feitiçaria, tanto que em Atos, no capítulo 20, 22, depois da pregação de Paulo, da pregação do Evangelho, muitas pessoas iam até praças públicas e queimavam os seus livros de feitiçaria em transformação ao ouvir o Evangelho de Cristo. Terminados esses 2 anos e meio, preste atenção, Paulo, ele vai em direção a Jerusalém. Ele é constrangido pelo Espírito Santo para ir até Jerusalém. É lá que acontece aquela passagem maravilhosa que Paulo fala assim: olha, eu não sei o que vai acontecer em Jerusalém, mas o Espírito, ele me assegura que prisões e tribulações me esperam. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, sim, ele é preso. De Jerusalém ele é transportado até Cesareia, onde fica mais 2 anos em Cesareia preso. De Cesareia ele é transferido para Roma, onde ele fica mais 2 anos em sua primeira prisão. E é nessa primeira prisão, nesses 2 anos que ele esteve preso em Roma, que Paulo escreve essa carta que nós temos em mãos aqui, a carta aos Efésios. Se passa mais ou menos de 5 a 7 anos desde que Paulo esteve em Efésios plantando a igreja. Esse tempo todo que ele saiu de Efésio para Jerusalém, de Jerusalém para Cesareia, de Cesareia para Roma, passa-se mais ou menos 5 a 7 anos. Na prisão de Roma é que Paulo escreve a carta de Efésios, a carta de Filemão, a carta de Colossenses e a carta de Filipenses. Alex, por que você está me dizendo tudo isso? Calma, agora a gente vai chegar para a carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada nós vimos a exposição do versículo 4 até o 10. O pastor não conseguiu ir até o 14, mas eu vou tentar resumir para quem não veio na semana passada e pegar o gancho para o versículo 15 em diante. Do versículo 4 até o 14, Paulo ele explica um Deus que predestina os seus eleitos, os seus escolhidos, o Filho que coloca em prática o plano salvífico de Deus, e também o Espírito Santo que é o penhor, é a garantia dessa salvação. Paulo ele mostra a trindade do versículo 4 até o versículo de número 14. Então nós chegamos no versículo 15. Eu quero que você lembre que passou mais ou menos de 5 a 7 anos que Paulo esteve em Efésios. Quando você fica 1 ano, talvez sem ir num lugar que você sempre ia, as coisas não mudam, sim ou não? Deixa você ficar, sei lá, 1 semana sem ir no trabalho. Não parece que tudo está diferente, mexendo na minha mesa, não parece? Você fica 1 ano sem ver uma pessoa, você fala, meu Deus do céu, você engordou, porque é difícil emagrecer. Você engordou mais, né? Pelo menos se você me ver daqui 1 ano, talvez. Não, pela fé, para emagrecer. Preciso. Mas tudo bem, com feijoada, com estrogonofe na igreja, fica mais difícil, né? Mas lembre-se que passou 5 a 7 anos, e aquela igreja, teólogos, historiadores, estudiosos, dizem que foi uma igreja que vingou, foi uma igreja que prosperou. Então não seria errado nós pensarmos que a igreja de Éfeso não continha mais os mesmos cristãos de quando Paulo esteve lá. Possivelmente a igreja duplicou de tamanho, triplicou, quadruplicou. Foi uma igreja que frutificou, foi uma igreja que deu certo. E talvez isso explique o fato que Paulo começa o versículo 15 dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós. Porque fica meio estranho, se Paulo plantou a igreja em Efésios, e agora ele se surpreende pela fé que os cristãos em Éfeso tinham em Cristo Jesus. Como explicar isso, Alex? Possivelmente já não eram mais as mesmas pessoas. O pastor falou na reunião passada, na terça passada, era uma carta circular, ela circulava por todas as igrejas ali da Ásia Menor, principalmente na igreja de Éfeso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estive estudando, estive lendo, é o fato de que Paulo ou alguém percebeu a fé dos cristãos em Éfeso. A fé é algo imaterial, é algo invisível. Você não consegue medir a fé de ninguém.
Não sei se você tem esse poder. Se você tiver esse poder, manda um currículo para a Record para entrar na nova série dos Mutantes. Só pode. Não, porque nós não temos esse poder. Se você gostar de mim, você pode olhar e falar, talvez esse cara tem fé. Se você quiser puxar o saco, você fala, esse cara tem muita fé. Agora, se você não gostar muito de mim, talvez você fale, esse cara nem sabe o que é fé. Porque é algo que nós não conseguimos ver, não é algo palpável, não é algo que nós podemos tocar. A fé é algo imaterial. Porém, Paulo, ele consegue dar graças a Deus pela fé que está sendo perceptível nos cristãos em Éfeso. Como explicar isso? Algo imaterial, você não consegue colocar um termômetro debaixo do braço e falar, está com 38 de fé. Não. É algo que você não consegue ver a pessoa e falar, essa pessoa não tem cheiro de fé. Não, não tem cheiro, não tem cor. Mas Paulo, ele consegue receber as notícias de que em Éfeso os cristãos, eles mantêm fé em Cristo Jesus. E como isso? Pergunta para mim, como, Alex? Não, mas você não está com vontade de saber pelo jeito. Fala, como, Alex? Versículo 15, na parte B, continua, veja comigo. Ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Aí ele continua e ele explica como que ele percebeu essa fé. E o amor para com todos os santos. Algumas outras versões dizem o amor para com todos os santos em toda a parte. Uma fé verdadeira em Cristo Jesus, ela é evidenciada pelas obras. É nesse perigo, às vezes é nesse perigo, não, é aí que mora o perigo de algumas pessoas entenderem errado isso, porque muitas pessoas acreditam que nós devemos fazer muitas coisas. Eu devo ser caridoso, porque se eu for caridoso, Jesus vai me salvar. E a pessoa acha que a salvação vem pelo mérito. Então vem Paulo e explica que não, a salvação vem pela graça. E aí que mora outro perigo, porque muitas pessoas pensam, porque é pela graça, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver uma vida de qualquer jeito, que Cristo vai me perdoar. E fica nesse 880. Ou a pessoa, ela é muito rígida nos dogmas, em como fazer, no mérito, ou ela é muito libertinosa, mas existe um equilíbrio. Tiago, no capítulo de número 2, no versículo 17, é o famoso versículo que fala, a fé sem obras, ela é morta. Uma fé verdadeira em Cristo Jesus, ela pode ser evidenciada, ela pode ser vista, por mais que a fé é invisível, através das nossas atitudes, das nossas ações. João Calvino diz que a salvação é somente pela fé, mas a fé salvadora não está só, ela é evidenciada pelas obras. Paulo, quando esteve em Efésios em 1 ano e meio, lembra que eu falei que ele escreveu a carta aos Coríntios? Eu achei muito interessante isso, porque eu lembro que eu estava dirigindo, e quando parece que Deus, ele desceu assim e falou, presta atenção. Porque nesse 2 anos e meio, que ele esteve em Éfeso, escreveu a carta aos Coríntios, nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo falando assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu lançasse o meu corpo no fogo, entregasse o meu corpo a ser queimado, sem amor, nada vale. O amor, ele é paciente, é benigno. O amor, ele não se porta com injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando ele esteve em Éfeso, ele teve que escrever à igreja de Corinto sobre o que é amar. E é maravilhoso ver quando ele estava preso, 5, 7 anos depois, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele escreve a uma igreja que sabe amar. Isso nos fala, sabe o quê? Que vale a pena a nossa obra, vale a pena o empenho no Senhor Jesus, porque nós colheremos os frutos. Mas a pergunta que eu faço para você é, o que é a sua fé que você expressa? A fé que você professa em Cristo Jesus tem gerado no seu coração. Muita gente vem para a igreja e não muda nada. Eu tenho fé em Cristo Jesus, mas continuo mesmo ranzinza. Continua aquela pessoa que guarda ódio, que não libera perdão. O que a sua fé tem gerado na sua vida? O que a fé que você professa em Cristo Jesus tem gerado no seu dia a dia?
Será que você tem amado mais? Será que você tem sido misericordioso com as outras pessoas? Será que você tem agido com graça, a mesma graça que nos alcança com outras pessoas? Ao contrário disso, você pode ter fé, mas não é em Cristo Jesus, porque a fé em Cristo Jesus, ela é evidenciada com obras. E a gente cai em Tiago 2,17, porque se nós temos fé, mas não temos obra, então essa fé, ela é morta. Mas Paulo, ele continua no versículo 16, ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nesse versículo nós aprendemos que Paulo sabia a importância da oração. Não somente a importância da oração, mas também a perseverança em oração. Falhamos demais em perseverar em oração. Até oramos, hora ou outra, de vez em quando, mas perseverar em oração é difícil. 5 anos depois, 7 anos depois, Paulo ainda ora pela igreja de Éfeso. Talvez você veio domingo na igreja e nunca mais. Você já orou pela sua igreja? Já orou? Já orou pela igreja Viver em Amor? Talvez quem assiste a gente no YouTube, se ora pela sua igreja. É difícil ter pessoas que continuem em oração contínua. Normalmente a nossa cultura de oração é orar somente quando as coisas vão mal, somente quando o angu desanda, somente quando a gente está perdido e a gente não sabe o que fazer. Paulo é diferente, porque Paulo, ele ora para uma igreja que está dando certo. Talvez se a igreja de Éfeso, está com um problema em amar também, talvez a gente fale assim, tudo bem, vale a pena orar, mas ele ora para uma igreja que está dando certo. Ele continua orando para uma igreja que tem fé em Cristo Jesus, e essa fé é evidenciada com amor por todos os santos, em toda parte. Que as nossas orações, elas durem muito mais do que as nossas guerras. Que nós não possamos parar de orar somente quando as coisas... Que nós não possamos orar somente quando as coisas vão mal. Que nós possamos aprender que até em momentos de tranquilidade e em paz, nós devemos dobrar os nossos joelhos e continuar em oração. Mas Paulo, ele ora por quê? Ele tem um motivo para orar pela igreja de Efésios. Versículo 17, acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No grego, a palavra utilizada ali, que é traduzida para espírito, pode ser uma palavra também traduzida como Espírito de Deus, pode se referir ao Espírito de Deus, pode também se referir a um espírito do homem, pode se referir também a uma alma, um fantasma, pelo menos na cultura grega da época, pode também se referir a um espírito maligno. No contexto, nós entendemos melhor aqui espírito que Paulo roga a Deus para que seja concedido à igreja de Éfeso. Com certeza não é um espírito do homem, com certeza não é um espírito maligno, com certeza também não é uma alma, um fantasma ou apenas um sopro. Paulo, ele pede sim o Espírito de Deus, e eu acredito que Paulo, ele tem em mente Isaías capítulo 11, se você quiser abrir, se for rápido aí, se não, qualquer coisa você só ouve. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2 diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Em Isaías 11, versículo 1, Espírito do Senhor está com letra maiúscula, simbolizando que é o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Esse Espírito que Paulo roga a Deus para que Deus conceda à igreja de Éfeso. É um Espírito que traga clareza aos cristãos de Éfeso, que traga revelação, que traga pleno conhecimento de Deus. Sofremos muitas das vezes porque nós conhecemos rasamente, tem essa palavra? Conhecemos Deus de maneira breve, de maneira rasa. Uma vida rasa, um conhecimento raso de Deus, um conhecimento breve de Deus, leva a gente a viver uma vida rasa, leva a gente a viver uma vida breve.
Existe um livro que mexeu muito comigo, acredito que foi o livro que me deu um boom assim para começar a ler e estudar. É o livro de A.W. Tozer, chamado o livro O Conhecimento do Santo, e ele diz o seguinte: uma ideia correta sobre Deus, ela é saudável não somente para a teologia sistemática ou para a teologia acadêmica, mas também para a prática de vida cristã. Se você conhece errado Deus, você vai viver de maneira errada, com certeza. É como se você abastecesse um carro. O conhecimento que você tem de Deus, você abastece a sua vida cristã e você pode trilhar um longo caminho. Mas é possível sim você conhecer pouco de Deus e viver anos e anos e anos na igreja, entrar na igreja, sair da igreja, vir de domingo, vir de terça, vir de quinta, continuar com esse conhecimentozinho e viver ainda uma vida mirrada e ainda se perguntar a Deus o porquê que a sua vida não vai para frente. Às vezes você vê um irmão chegando na igreja ontem, e aí você fala: poxa vida, mas esse irmão já está dominando a Bíblia, esse irmão já está orando, esse irmão já está fazendo a obra, e eu estou aqui há 5, 10, 15 anos, parado. Muitas das vezes falhamos em conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida do cristão é um contínuo aprendizado em Deus. Não se contente com um pouco. A gente ouve aquela expressão, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi demais. O Anderson com certeza também já ouviu, que teologia esfria o crente. Teologia demais. Olha, Alex, se você começar a estudar, você vai ficar meio lelé da cuca. Mas eu sempre respondo: como que você consegue estudar sobre Deus e se afastar dele? Você pode estudar sobre qualquer coisa, e talvez isso te afaste de Deus, mas conhecer a Deus sempre nos levará a desejar conhecer mais dele. Não tenha na sua mente viver uma vida de só vir nas terças-feiras, de só vir nas quintas-feiras, ou talvez vir só nos domingos. Ou então tem gente que só vem só na Santa Ceia. Não, na ceia eu venho. Não, tá bom, isso tá bom, não. O nosso Deus, quando nós conhecemos Ele um pouquinho só, nós entendemos que Ele é infinito, não existe limites nele. Nenhum dia no céu, quando nós estivermos na eternidade com Ele, não chegará o dia que você falará assim: tudo bem, conheci tudo sobre Deus, agora estou saciado, o meu conhecimento foi completo. Não existirá esse dia, porque Deus Ele é infinito e ilimitado, e quanto mais nós o conhecemos, mais nós desejamos conhecê-lo, e quanto mais nós desejamos conhecer, mais nós conhecemos, e é uma coisa sem fim. Deus Ele tem os seus preceitos, Deus tem os seus conselhos, Deus Ele tem as suas dicas para... Glória a Deus por isso. Não se contente em viver uma vida mirrada em conhecimento de Deus. Aí tem gente que às vezes chega para você e fala: olha, mas o que está falando esse versículo aqui e você não sabe explicar? Você talvez às vezes deixa a Bíblia lá em casa, você leva na igreja, só que quando chega em casa coloca na estante, deixa lá na estante até a próxima quinta, até o próximo domingo. Não seja esse tipo de crente, não seja esse tipo de cristão. Existe uma fonte inesgotável de conhecimento em Deus, e Ele se revela na palavra dEle a nós. Amém? E Paulo continua no versículo 18 dizendo: iluminados os olhos do vosso coração. Esse olhos do vosso coração, ele está se referindo ao homem interior. Claro que é uma metáfora, os nossos corações não têm olhos, senão seria uma coisa muito estranha. Mas iluminados os olhos do vosso coração, para o quê? Paulo ele nomeia 3 coisas, ele distingue 3 coisas que ele pede para que esse espírito de sabedoria seja conhecido de todos nós. Quantas coisas? Quantas coisas? 3 coisas. A primeira coisa, no versículo 18: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. É Cristo quem nos chama, é Cristo quem nos convida a viver uma vida cristã, uma vida de piedade, uma vida em seus caminhos. Não foi o pastor que te chamou, talvez alguém te convidou aí na igreja, mas é Cristo quem nos chama. Isso não depende de homem algum, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama. E não somente é Ele quem nos chama, mas também é Cristo quem nos garante a esperança futura. Na antiguidade as pessoas não tinham tanta esperança assim.
eu achei um ditado popular que eu fiquei até meio assim, porque naquela época existiam ditados que diziam o seguinte: nunca ter nascido é a maior felicidade, já a segunda maior felicidade é morrer ao nascer. Hoje em dia também, se nós formos olhar para o jornal, eu às vezes entro no Twitter e eu fico caçando, meu Deus do céu, não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque você liga o jornal da TV, você pega um jornal, na banca de jornal, se alguém ainda faz isso, ou você acessa um portal de notícias no seu celular, e verdadeiramente desanima. Tem pessoas que olham e ficam depressivas só de assistir o jornal, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo. A gente vê uma catástrofe ali, a gente vê uma chacina de outro lado, a gente ouve de jovens que perdem a sua vida por causa dos vícios, a gente ouve de maridos, de esposas que se separam. E quando nós vemos essas notícias, verdadeiramente parece que não existe esperança alguma. Parece que esse mundo vai de mal a pior, e em algum momento esse mundo vai acabar, mas vai acabar no caos. Isso não está errado. Mas Paulo, ele pede a Deus que ilumine o nosso entendimento, que esse Espírito que vem de Deus nos conceda sabedoria, para que nós possamos entender a esperança do seu chamamento. Quando Cristo nos chama, Ele nos garante que nós possamos ter esperança. Essa esperança no chamamento de Cristo é exatamente a vida vindoura, é o novo céu e a nova terra. Paulo, ele fala: olha, que vocês possam entender que aquele que chamou vocês também já preparou um lugar. Aquele que chamou vocês lá atrás já preparou uma nova terra, um novo céu para que vocês possam viver. É como se Paulo estivesse tranquilizando os cristãos de Éfeso, dizendo: olha, não se atemorizem por aquilo que está acontecendo. O mundo é cruel, o mundo é mau. O Império Romano, ele era totalmente cruel, brutal. Nós vemos o nosso Cristo morrendo na cruz de maneira totalmente esdrúxula, e a gente, com a aflição, quando a gente assiste a paixão de Cristo, né, você não tem aflição, e ele puxa o braço e destronca. Foi muito pior do que aquilo. E Paulo, ele fala: olha, que vocês possam entender primeiramente a esperança do chamamento de Deus. Saber que passaremos por aflições nessa terra, mas nós temos um destino, e esse destino é assegurado por Cristo Jesus.